Você é uma agência de marketing digital e se você se posiciona como uma consultoria, né, e fala, a agência de marketing digital não funciona, cara, tá errado, não pode fazer isso. O Mark Zuckerberg falou que vai estar criando uma super inteligência artificial, né, uma super ferramenta, que em 2026 aparentemente ele fala, olha que perigoso pro mercado digital, é perigoso e é oportunidade, depende de como você olha o copo ali. Ele vai criar uma super inteligência que o empresário não vai precisar de uma agência para poder fazer anúncio. Isso muda o mercado. Você pede para executar qualquer coisa que um ser humano executaria navegando na internet, pesquisando, criando um programa de computador, analisando, ela faz melhor que um chat GPT. Hoje, a geração Z e a Alpha, a tendência de ela não usar buscador é muito grande. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dali para um Tomale, o seu podcast para você vendedor, empreendedor, que dá porrada no dia a dia para não tomar porrada. Tô aqui com o nosso apoiador principal, Marcos Custódio. Tudo bem? Muito bom. Preparado, animado pro seu convidado hoje? Com certeza, ainda mais que esse cara aqui, ó. Esse cara aí que o Marcos tá falando é o Rodrigo Neves. O cara tem a Vitamina Web, que tem mais de 20 anos de mercado. Rodrigão, bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente, tá compartilhando um pouquinho das suas experiências hoje, ter aceitado a agenda aí conosco. Opa, eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Marcos é um grande parceiro de longa data aí, amigo também, já tomamos várias juntos, né? Várias porradas, né? E vários tomares e vários drinks também. Vários tomares e vários dali. Márcia, pra gente abrir, cara, esse papo, a gente começa sempre com a pergunta: quem é o Rodrigo atualmente, qual cadeira ele ocupa e quais são as tarefas do dia a dia do Rodrigo? Rapaz, eu tô num momento até complexo, né? Porque eu tenho vários chapéus aí que eu utilizo durante o mesmo dia, né? Então eu tenho a Vitamina Web, que é uma produtora de tecnologia, né? Uma fábrica de software digital, para quem não conhece, né? A gente desenvolve projetos digitais. E ela tá fazendo esse ano 21 anos, né? Animal. Então ela passou por várias pivotagens ao longo de 21 anos. Cheguei até a ser uma agência de marketing digital, que hoje eu não sou. E nesse momento, né, nós também estamos tentando pivotar novamente para o novo cenário aí da empresa. Tem um outro chapéu, que eu sou fundador e presidente de uma entidade sem fins lucrativos que promove o aculturamento do mercado. É um trabalho que eu faço pro bono, que chama ANAMID, Associação Nacional do Mercado e da Indústria Digital. Então é um trabalho que me toma um tempo razoável também aí. Tem alguns produtos digitais que estamos desenvolvendo para tentar lançar no mercado em breve, né? E também sou CTO, né, de uma empresa que você conhece muito bem, a Conteúdo Online, né? Recentemente eu entrei aí na parceria aí na sociedade da Conteúdo Online e a gente está transformando um pouco aí a parte de como promover conteúdo para a internet aí, que é uma coisa muito legal de falar. Será que conteúdo por causa da IA é importante ou não? Uma coisa legal de falar também. Grande Fernando Viberti, nosso próximo convidado, inclusive. Já pode colocar o nome desse cara aí, ó, Fernando Viberti. Esse cara, ponta firme. Fernando Viberti é fantástico, um cara fantástico, né? E também conheci ele por meio do associativismo, né? Participar, networking, relacionamento, Nós tudo nos mais. conhecemos, inclusive. Nós também nos conhecemos nisso, né? E uma das importâncias de participar de entidades, né? Que eu acredito. Então eu tenho vários chapéus. Legal. Né? E nesse momento, assim, como o mercado digital tá mudando demais, né? Então tem outras frentes que eu não posso falar no momento, mas tá rolando aí. O Legal. Rodrigo é cheio de novidade, hein? É isso que eu posso dizer. Esse cara Ele aí, ó, coelho da cartola com mais tira. Ô, Rodrigo, queria, assim, ó, vamos começar de Gênesis aqui nosso papo, né? Não quero te expor, ok? Mas quando eu te conheci... Não quero te expor, é boa. Há muito tempo, você não tinha essa aparência física que você tem. E aí eu já te falei isso no pessoal e reafirmo aqui. Pra mim é um case, pô. Pra mim é um case. Rodrigo pesava 200 quilos, mano. Rodrigo pesava 200 quilos. Você já apresentou ele assim, né, cara? Um ex-gordo. E o Rodrigo demonstrou o que a força de vontade e a continuidade fazem com a pessoa. Primeira coisa que eu queria que você falasse, Rodrigo, essa transformação que você teve pessoal. Cara, na verdade foi o seguinte, né? Eu sempre trabalhei demais, né? E trabalho até hoje muito, né? Eu acho que trabalho até hoje até mais do que nessa época que eu resolvi tomar algum rumo pra vida. Legal. Eu era magro, né? Normal, assim, né?
E fui engordando com o tempo por causa do ritmo de trabalho, do modelo de trabalho. Não quer dizer que hoje eu trabalho menos ou mais, não é isso. Mas eu era muito sedentário, né? O lifestyle de trabalhar, ficar até tarde no escritório, pedir um assim, iFood. mais ou menos isso. Só que assim, qual que é o ponto? Hoje eu trabalho, mas eu tenho meu tempo de lazer e cuido da saúde. Né? Também priorizo muito isso. Lá atrás eu não priorizava. Lá atrás era só tiro, porrada de bomba mesmo. Pizza, McDonald's, esfirra, só, sabe? Não tinha noção. E você vai engordando, você vai perdendo todo o ritmo sem você perceber. Total. Assim, de repente você já não se enxerga mais como antes, entendeu? E daí foi um momento que teve uma colaboradora minha que ela teve um início de infarto, né? E daí eu fui... Ela chegou a ser quase internalizada e tal, né? Ficou uns dias afastada. Quando ela voltou, a gente foi conversar. Ela é uma gerente minha. E daí eu fui perguntar, né? O que ela estava sentindo. E ela começou a me falar um monte de coisa. Tudo que ela foi falando, eu fui fazendo check, também tenho. Check, também tenho. Quando ela terminou de falar, eu falei, nossa, tem mais umas 5 coisas que eu tenho que ela não falou. Então eu tô bem pior aqui, né? Tô quase lá. E daí eu fui no médico, fiz os exames, né? E o médico falou assim, cara, desculpa, você tem uma aparência aqui, você... Tipo, eu tinha como se fosse uns 15 anos mais velho. Daí eu falei assim, aí, sabe, bate um pouco o terrorismo ali, sabe? Então eu falei assim, eu tenho que me cuidar. Só que acontece, eu já tentei outras vezes, fazer coisas radicais. E não dava certo. Então eu falei assim, agora eu vou fazer uma coisa que realmente é sustentável, sabe? Eu vou ser uma coisa constante, né, e firme. Sim. Então, ao invés de ser veloz, ser constante. porque você volta, cara, e você é o efeito sanfona. Então não adianta, assim, você quer emagrecer, você quer mudar, não é assim, tipo, amanhã eu não vou fazer mais e corta tudo e não é assim. Você tem que... até tatuei aqui, ó, melhorando 1% a cada dia, entendeu? Legal. Então você escolhe uma coisa, cara, faz ela entra na sua rotina, escolhe outra, faz ela, entra na sua rotina. Quando você vai ver em 1 ano, cara, você é outra pessoa. Então foi o que eu fiz. A primeira coisa que eu fiz foi andar. Cara. Eu não conseguia andar. Meu condomínio tem 6 km. Se você andar todas as ruas e de volta, dá 6 km. É grande, sim, né? Sim. Eu não conseguia andar os 6 km. Eu chegava nos 2,5 km, 3, minhas pernas tudo assada, sabe? Assim, eu tinha que voltar pra casa, passar pomada. É uma situação ruim, né? Sim. E quem dirá correr, né? Então, meu objetivo era andar, depois era conseguir correr os 6 km. Quando eu consegui correr os 6 km, aí eu comecei a agregar coisas na minha vida e fui mudando o hábito alimentar junto com essas coisas e fui fazendo, entendeu? O como isso impactou no seu trabalho? Cara, muito assim, você ganha mais disposição, né? Então o que acontece? Na época que você tá sedentário, assim, você fica fatigado, né? Assim, você fica ruim. Então, assim, você dorme tarde, acorda tarde, você não tem regra pra comer, você não se policia. E, queira ou não, a aparência física... E não quer dizer que você é gordo ou é magro, mas assim, você estar bem consigo, né? Porque às vezes você tem um porte e uma tendência que você sempre vai ser mais cheinho normal, né? Ou muito magro. Eu tenho tendência. Se eu parar de... Minha família tem tendência, né? Por parte de mãe. Então, se eu parar de me regrar, naturalmente eu vou engordar sem fazer muito esforço, entendeu? Então, tenho tendência. Então, mas você tem que estar bem com você. Eu não estava bem comigo. E quando você não está bem com você, cara, nada funciona. Nada funciona. Parece que tudo é mais difícil, entendeu? Massa. Então, o primeiro ponto é estar bem contigo. Então, foi o que eu fiz. Fui procurar estar bem comigo. Demorou 3 anos para emagrecer. Eu não fui 200 quilos, eu pesava 115. Aí exagerou, hein, velho? Era 115 quilos. Eu cheguei, quando eu fiz todo o processo, assim, eu cheguei a pesar 85. Só que 85 com massa magra e músculo, né? Sim. Então, se fosse só massa magra mesmo, sem músculo, talvez estaria uns 79, 80 ali, entendeu? Sim, sim. E, cara, esse movimento hoje, ele é um pouco... As pessoas, não é que romantizam, mas assim, tem um certo rótulo de, cara, seja você mesmo, meio que fique gordo mesmo. Do jeito que você quiser, né? Do jeito que você quiser. E é legal você trazer isso para que as pessoas enxerguem, cara, beleza, você pode estar, mas realmente você está bem mesmo com você ou é porque o outro está falando para você ficar bem? Que é o que você fez, cara, não tô bem comigo, preciso por uma conta de saúde, que são essa lista que você fez com a sua amiga, que te deu o plim e ajudou no seu trabalho, na sua performance como um todo, né, cara?
Isso hoje, você traz pra dentro dos seus colaboradores também? É uma coisa mais particular sua? Aí eu vou falar assim, por conta do meu esquema workaholic sem noção, né? Hoje eu acho que eu continuo sem noção, mas ganhei outras noções, né? Queira ou não, o líder, né? O empresário puxa todo o time pro mesmo barco. Então, assim, eu era meio sem horário, né? Pra comer, pra tudo. Então, você acaba achando que o seu time tem que fazer o mesmo. Não faz sentido, pessoal, horário de almoço, sabe essas coisas assim? Sim. A galera ficava na cultura. Eu trabalhava até de tarde à noite, até muito tarde. Eu trabalho hoje em dia, mas é diferente do que eu era antes. Final de semana, movimentava o time pra poder... movimentar o time pra poder ir no escritório e montar algum tipo de atividade, sabe? Então, assim, eu achava que era só aquilo, trabalho. Só que você tem que balancear, cara. Trabalho, qualidade de vida, lazer, porque tudo é um equilíbrio, cara. Se você não tiver um tempo de você conseguir dar um escape, uma hora você trava. Burnout não certo, né? Burnout, estresse, infarto, é isso que acontece. Entendeu? E hoje a gente vê e outras coisas, né? Depressão, outras coisas que acontecem, entendeu? Total. Eu fiz essa pergunta inicial porque eu acho que essa mudança física que você teve na sua vida, ela também mostra muito da sua forma de trabalhar. E a Vitamino Web já tem mais de 20 anos. E também tiveram várias transformações, né? As pivotagens que ele trouxe. Quando a gente conheceu pra agora uma outra empresa, né? Eu queria trazer esse paralelo dessas mudanças que aconteceram na Vitamino Web nesse tempo também. Eu lembro quando a gente se conheceu, já era uma produtora de conteúdo digital. Só que você tinha me dito, falou, cara, meu core mesmo é tecnologia. Porra, sempre trabalhei com tecnologia. Eu queria que você contasse um pouquinho, cara, de como que começou a Vitamina. Desde aquela época de voz, caralho. E por quê? O que você viu pra ir pivotando ela? Então, vou contar uma historinha pra vocês aí, uma história que eu gosto de contar. Porque eu acho que é interessante. Quando eu comecei na carreira, né, eu comecei fazendo algumas coisas esquisitas, né? Então, assim, que quem me olha hoje não acha que eu fazia isso, mas eu ganhei já dinheiro sendo DJ, dançando, imitando voz da Disney, fazendo teatro de fantoche. Porra, trabalhei aí, cara. Faz uma aí pra gente cara... ver, então. Aí é sacanagem. Sabe ou não sabe? Não, eu não sei fazer nenhuma voz. Mas, que da hora. Eu ganhava dinheiro com isso, né? Que da hora. Trabalhei um tempo no McDonald's, trabalhei em farmácia. Então, assim, cara, fiz muita coisa, né? Escrevi muito TCC pra médico quando eles não tinham computador. Eu sempre tive acesso ao computador desde 8 anos de idade. E eu peguei, né? Nós pegamos aqui fase do analógico pro digital, né? Então, assim, eu tive um computador, um 386. Tem gente que nem sabe o que é isso, né? E quando eu tinha o 386, tem gente que não tinha computador, né? Eu lembro que eu tinha que esperar dar meia-noite para dar um pulso de internet para poder conseguir estar lá online. Então, assim, a gente pegou uma época diferente. E quando eu entrei no mercado realmente de tecnologia, quando eu fui entrar na faculdade, eu não sabia se eu queria fazer uma publicidade ou tecnologia. Meu pai é da área de tecnologia e publicidade era uma coisa que eu fui lendo, estudando. Na época eu falei assim, cara, eu acho que me identifico aqui. Na hora de preencher lá no Mackenzie, eu me formei no Mackenzie, antigamente tinham 2 vagas que você podia colocar. A primeira e a segunda. Se você passasse na primeira, você podia tentar passar na segunda. Naquele ano mudou. Então naquele ano só tinha só uma opção. Eu ia colocar publicidade e tecnologia, né? Aí inverti, falei assim, cara, já que é só uma, deixa eu ir pra tecnologia, que meu pai tá na área, eu acho que fica mais fácil pra mim. Coloquei tecnologia e passei, fiz minha faculdade. Entrei uma empresa de implantação de sistema IRP. Então eu implantava sistema IRP. E era... Que naquela época provavelmente não era um SaaS. Era em COBOL. Outros momentos. COBOL. E nessa época, inclusive, esse sistema estava virando online. Então eu fui um dos primeiros funcionários da empresa de São Paulo que implantou esse sistema online. Só que era online com internet de escada. Pense nisso. Entendeu? Mas era online, tá? Ainda não tinha internet de escada, mas tava começando uma coisa de fibra ótica ali. E nessa empresa que eu fui implantar, que eu fiquei alocado por 2, 3 meses, eu conheci um outro rapaz chamado Rodrigo. E a gente acabou ficando amigos, né? E fazendo alguns freelas juntos. Né? Eu era desenvolvedor, já programava, já sabia programar alguma coisa, né? Porque eu já fazia alguma coisinha. E ele era designer.
Então a gente começou a trabalhar junto ali. Eu era funcionário da empresa lá, fazia uns freela. E teve um dia que um cliente bacana, que a gente dá uma boa nota, bom dinheiro, pediu uma nota fiscal, né? E pediu qual que é o nome da empresa, não sei lá o quê, foi uma indicação. Falei assim, cara, agora a gente tem que realmente tentar... Você quer criar uma empresa. Vamos se oficializar nisso, não sei lá o quê? E daí, ele falou, vamos. Daí a gente pegou, foi na minha casa e fomos tentar pensar no nome da empresa. Aí o que vem? 2 Rodrigo. R2 Web, 2R Design. É tudo assim, né? Sim. Eu era mais pra tecnologia e negócio, ele mais pro design e não dava acordo. Aí minha mãe chegou com 2 copos de vitamina, colocou na mesa. Aí ele falou assim, Vitamina Web. E eu falei, nossa, que nome ruim, cara. Que nome bosta. Mas, por quê? Na hora que você joga o nome assim, né? Isso porque eu falo que é branding, né? Sim. Quando você joga o nome, você não adere, né? Só que ele, como ele era design, ele foi lá, fez toda a marca, fez o logo, fez um porquê. Vitamina Web misturava criatividade, tecnologia e potencializava, vitaminava os projetos digitais. Falei, nossa, que nome fantástico. Criou uma história no nome. E daí o nome faz sentido, Sim. né? Enfim, começamos ali. E eu comecei, a Vitamina é bem embrionária ali, né? Tinha um job aqui, um job ali. A gente era um freela... era 2 freelas mais com organizados, mais organizados, né? E nessa empresa de RP, para rodar o RP online, ela teve que criar uma empresa de telecomunicações em São Paulo. Ela teve que cabear o Brás, Pari, Canindé, Bom Retiro inteirinho com fibra ótica. Enquanto a Telefônica estava testando fibra ótica, a gente já estava cabeado tudo, entendeu? Só que era low profile a empresa. E a gente cabeou tudo. E eu fui transferido da empresa de RP para a de telecom. Entrei como estagiário e saí como sócio-diretor. Então fiquei lá 8 anos. Fiquei 2 anos como sócio da empresa de telecomunicações. Esse diretor, que era o sócio majoritário, me deu muita oportunidade. Sempre soube da Vitamina Web, incentivava. Isso que é legal, sabe? Ele era um líder que um diretor, meu chefe, e sabe, me deu a oportunidade de crescer, né, de ser sócio e me incentivava no meu outro negócio. Entendeu? Me indicava até para cliente da própria empresa, sabe? Assim, foi muito legal. Então foi assim que surgiu a Vitamina Web. Quando a empresa ela foi vendida, entrou um novo sócio, eu acabei vendendo minha parte, saindo da Telecom para me focar apenas na Vitamina Web, foi um momento que é muito confuso na minha vida. Porque, imagina, você tinha a empresa de telecomunicações e me tomava 80% do meu dia. Aí no dia seguinte você não tem mais aqueles 80% ocupado. Você vai fazer sua agenda. Cara, é esquisito. Sim. Experimenta vender o seu negócio e não ter mais ele. Ótimo, tem dinheiro no bolso, grana, não sei lá o quê. Mas o que você faz, cara? Primeiro dia, ok. Segundo, eu sou workaholic, segunda semana eu já tava louco, né? Tipo assim, não conseguia, não tinha o que fazer. A Vitamina já tinha um escritório, eu já estava lá com uns programadores trabalhando pra mim. Eu ia lá ver os caras trabalhando, porque eu não tinha o que fazer, sabe assim? E eu tive que arrumar meu lugar na empresa. Ó, que esquisito, né? Total. Porque eu não... E nisso, eu comecei a vender coisas que a Vitamina não fazia, entendeu? Na época. Não existia Facebook, começou a existir. Não existia Google AdWords, começou a existir. Não existia essas coisas. Quando começou a existir, o cliente começou a pedir pra gente fazer. Eu achei que era natural a gente fazer. E daí a gente começou a virar pato. Então a gente não fazia nada direito. Tudo mais ou menos. Isso me incomodava. Nisso, né, que a gente acabou virando uma agência digital. Sim. Então a gente sempre foi uma produtora de site lá atrás. Foi o primeiro... A gente fazia páginas pra internet, produtora de site. De repente a gente virou uma agência digital. Daí eu comecei a ficar angustiado, agoniado com isso. Eu fui procurar algum lugar que pudesse... Algum lugar que eu pudesse debater sobre isso. Na empresa de telecomunicações, existia uma associação de telecomunicações que eu, como sócio lá e diretor técnico, eu ia lá e os caras falavam sobre regulação do mercado, novas leis. Por exemplo, quando o José Paulino no Bom Retiro teve que recortar José Paulino inteiro e descer os cabos para baixo, ver que o José Paulino no Bom Retiro não tem poste. Uhum. Eu participei desse projeto. Então, a nossa empresa teve que ir lá, rasgar o chão junto, descer os cabos, né? Então, tudo isso é debatido num consórcio de empresas. As empresas foram lá para ser mais barato, que é muito caro. Você acha que rasgar um quarteirão, descer cabo, é caro pra caramba. Uma empresa não consegue pagar sozinha. Então, faz um consórcio. A empresa que tem mais poder aquisitivo paga um pouco mais, a que tem menos paga um pouco mais e todo mundo usufrui. Uhum. Eu fui procurar, será que no meu mercado tem alguma coisa assim? Massa. E encontrei uma entidade
que eu me associei. Nessa entidade fiz grandes amigos. Ela me ajudou demais por um bom tempo. Né? Como membro, eu era um membro assíduo, participante, batia carteirinha em todos os eventos, conheci muita gente. Vou falar, foi mais um plim ali de quando você participou desse projeto do consórcio, que você viu a importância dessa troca / união para... Entre empresas do mesmo segmento. Sim. Os concorrentes se unem, os concorrentes são concorrentes, mas em alguns momentos tem que se unir para defender o mercado, né? Para sobrevivência, entendeu? Legal, e daí eu fui para essa entidade e eu fiquei lá, era um membro muito assíduo. E me convidaram uma vez para ser diretor, eu fui diretor, depois fui vice-presidente e fui presidente dessa entidade regionalmente em São Paulo. Né? E fui presidente na época da pandemia, inclusive, né? Nossa, no momento que, querendo ou não, porque eu acho o mercado assim, procurava vocês, né? A associação não procurava, pelo contrário, assim, foi um trabalho... Eu vou falar assim, eu não gosto muito de falar de vangloriar sobre algumas coisas, mas sobre isso eu tenho um certo crédito. Porque eu peguei a entidade na pandemia. Eu assumi a presidência na pandemia da entidade regional. E todas as regionais diminuíram. Todas as regionais diminuíram. A minha, inclusive, teve muito cancelamento. Só que eu peguei com 147 associados e entreguei com 282. Massa. Só que eu perdi 100 ao longo do caminho. Então, eu dobrei o número de associados, só que eu poderia ter triplicado se a gente não perdesse associados. Por que eu perdi associado? Porque alguns fecharam as portas, alguns se juntaram, fizeram uma fusão, alguns cancelaram porque tinha que economizar. Teve de tudo. Só que por que aumentou, mesmo assim, ao longo da pandemia? Porque, cara, a gente fez um bom trabalho. Eu ligava para as pessoas, me deixava disponível, a gente conversava, trocava ideia, tentava fazer Muitas pessoas acabaram se fundindo ou fazendo parcerias por conta de conexões que eu fui criando ali, entendeu? E isso é uma coisa que eu gosto, né? Aí, enfim, essa entidade hoje eu não faço mais parte. Acabei saindo por questões totalmente políticas. Quando uma entidade vira política, né, e algumas pessoas começam a usar ela para fins pessoais, ela perde para mim o sentido. Então, por várias questões, se procurar isso, vocês vão saber o que é. E eu resolvi sair, cara. Eu podia continuar. Eu fui reeleito presidente em São Paulo. A gente acabou não sendo... ganhamos, mas não levamos a presidência nacional. Mas eu resolvi sair e segui meu caminho. Quando isso aconteceu, um monte de associado acabou saindo também, né? Eu acho que assim, quando você transforma uma entidade que é pro mercado, para todo mundo, em uma arma, assim, para fins pessoais e política, ela acaba perdendo um pouco o sentido, Sim. né? E daí eu... Cara, tá gostando desse episódio? Então não se esquece de curtir, comentar e compartilhar, porque a próxima pergunta é incrível. Pergunta leiga, o que é essa transformação de pessoal e política? Assim, cara, eu sou de sentido. Porque assim, eu não participo de nenhuma, mas o que eu enxergo de fora de uma associação, na verdade, eu participo de uma em Floripa lá, que é do Solar. O que eu enxergo de fora, cara, é ter projetos juntos. Então, assim, ó... Mudança de lei, igual você falou. Ó, eu acho assim, ó, eu sou um presidente, hoje eu sou um fundador do presidente nacional, todo mundo que quer ajudar, irmão, a pessoa até brinca, mano, não fala que quer ajudar, meu. Se falar que você quer ajudar, o Rodrigo vai te puxar. Então, cara, se quer ajudar, cara, a gente precisa de ajuda. Então vem ajudar. A gente tá no momento, inclusive, de procurar novas lideranças pra entidade. Porque tem que expandir, tem que ter mais gente ajudando. Quanto mais gente ajudando, melhor. Sim. Entendeu? Então, mais força ela tem também em governo, essas coisas. Quanto mais representatividade ela tiver, mais ela vai ter força. Barganha. Agora, quando você começa a perceber que as pessoas não querem sair de um cargo, né, e dá possibilidade para outras pessoas que estão fazendo um bom trabalho executar o trabalho... Eu quero ficar presidente o resto da vida, um exemplo. Não, exemplo. Diretor de tal coisa... assim, eu acho que não... Aí perde um pouco o sentido, entendi. sabe? Tem que ter essa transição. Tem que ter, assim, tem que ter. Renovação. Tem que ter renovação. Agora, assim, lógico, se ninguém quiser, ninguém tem interesse, ninguém quiser, o movimento não pode acabar. Então, de alguma forma... Alguém tem que puxar. Alguém tem que continuar puxando. Ninguém quer. Então tá bom, a gestão pode continuar, fica. Mas o ideal é que tenha uma renovação. É ideal que a gestão anterior, de alguma maneira, participe de uma transição, né, esteja presente, porque, cara, você não pode pegar um projeto de 2, 3, 4 anos de uma entidade que é próprio mercado e quando vem uma nova gestão, tudo que foi feito jogar fora. Não, você tem dado continuidade em bons projetos que não deram muito certo, engaveta ou descontinua e cria-se novos, com outra visão, porque
Cara, eu sou o Rodrigo, tenho 40 anos de idade, tenho minha experiência. Fulano lá tem 45, 50 anos, ou 32, não importa, tem outra experiência, Legal. tem outra visão, tem outras... Então, assim, isso que é legal de uma entidade. Então, quando eu falo assim, a partir do momento que, assim, há um grito do associado de querendo mudança, concorda? Se você é eleito com 71% dos votos, ele quer mudança, né? Se a gestão não muda, entendeu? Você não consegue, vamos falar, mexer no organismo ali pra... Então, assim, eu, no meu caso, sem ficar de brigando, fui seguir minha vida. Legal. Isso de seguir a vida, a pessoa pediu pra gente formar uma nova entidade. A gente foi um pouquinho... Não, cara, imagina, criar uma nova entidade do zero, cara. Né? Putz, um trabalho, né, cara? É um trabalho. E é um grande trabalho. É um trabalho, assim, que as pessoas não têm noção do quanto dá trabalho, entendeu? E eu topei o desafio. Não, pra mim, assim, a minha noção é síndico de prédio. É bem pior, cara. É bem pior. É bem pior, cara. Porque assim, tem interesses não somente daquela região, né? Pensando na Namid, que é Brasil como um todo, tem... os interesses são também totalmente pulverizados também, né? E assim, o síndico de prédio, cara, ele tem uma cerca, né? Sim. E ninguém interfere. No nosso mercado, tem interferência do governo, tem interferência de outras entidades, tem um monte de interferência que acontece. Tem algumas empresinhas aí que acabam desvalorizando um pouco o trabalho das agências e das comunidades. Aí o que acontece? Aí, assim, eu formei, nós estamos com quase 400 associados, a gente vai fazer 3 anos. Da hora. É um grande sucesso, eu acredito, pelo tempo. Mas é difícil você motivar e engajar. Mesmo com o trabalho que a gente faz, é muito difícil encontrar liderança, motivar e engajar. E uma coisa que o Marcos acabou de falar, que é verdade, tem muita empresa no mercado, grande, com poder aquisitivo legal, né, que tem uma grana bacana e desmerece o mercado digital, fazendo propaganda enganosa, sabe? É que acontece. Não precisa dar nomes, mas todo mundo sabe quem é, tá? Todo mundo sabe quem é. Então acontece, quando você começa a prometer, quando você faz... Primeira coisa, se você é uma agência de marketing digital, e se você se posiciona como uma consultoria, né? E fala que a agência de marketing digital não funciona, cara, tá errado, não pode fazer isso. Porque você cria um estigma e uma fake news, sabe assim, que confunde o mercado. Porque uma coisa é quem tem entendimento, entendeu a mensagem. Eu até entendo que eles não quiseram, talvez, é uma forma de venda, né? É uma campanha, É uma né? campanha. É uma campanha. Só que acontece, uma coisa é quem tem entendimento. O empresário que já tem tempo, o cara que já tem agência, já conhece, etc, beleza. já conhece, sabe, né? Que sabe diferenciar. O joio do trigo. Mas quem é o PME, que tá começando, e se você começa a receber um monte de martelada, que isso não funciona, aí vem um concorrente, né? Que faz a mesma coisa. Que faz a mesma coisa. Só que ele coloca uma agência de marketing, a primeira coisa que o cliente fala assim, não quero você, mano, você não funciona. E o cara não contrata nem A nem B. Às vezes o cara nem contrata a empresa que fez a propaganda e nem a outra empresa, porque acha que não funciona. Então é um negócio que, assim... Não é pró-mercado. Não é pró-mercado. Não. É pró-interesses pessoais, vamos colocar assim. Né? Então esse é um ponto que é muito perigoso no mercado digital, porque o mercado digital é muito complexo, cara. Ele não tem estabilidade. Não é que os mercados têm estabilidade, mas o digital ele envolve tecnologia. E a tecnologia de uma forma que ela evolui muito. E muito rápido. Até... Vamos pensar das nossas eras. Né? Eu peguei várias eras. Peguei a era da internet. Beleza. 2000. Começando nos sites ali. Peguei a era do social. Orkut, Facebook, não sei lá o quê. 2010? Oi? 2010? Agora, cara... Não me faça pergunta difícil. 2005, tinha uns 15 anos nessa época. Peguei a era do mobile, onde começou a vir os aplicativos e logo em seguida, né, os buscadores começaram a priorizar sites mobile. Sim. Entendeu? Pegamos a era do e-commerce. Sim. Entendeu? Olha quanta coisa que acontece, sabe? Era das automações, onde começou a ter um monte de automação. E agora nós estamos na era da IA, irmão, que tá mudando tudo e talvez tudo isso aqui vai mudar. Entendeu? Não existia nem SEO, né? Assim, o que era SEO, né? Sabe? Tem muita coisa que foi criada. A gente pegou todas essas eras, né? Então, assim, não é que o marketing digital não funciona. Não é isso, cara. O marketing digital está em constante transformação. Então, a agência de marketing, ela é impactada o tempo todo. Então, às vezes, você está fazendo tráfego pago
O Mark Zuckerberg falou que vai estar criando uma super inteligência artificial, né? Uma super ferramenta, que em 2026, aparentemente, ele fala, olha que perigoso também para o mercado digital, é perigoso e é oportunidade, depende de como você olha o copo ali. Ele vai criar uma super inteligência que o empresário não vai precisar de uma agência para poder fazer anúncio. Isso muda o mercado. Isso impacta o mercado. Quantas agências fazem só isso? São várias. Quantas pessoas têm contratado dentro das agências, né? Agora, vai funcionar ou não? Cara, não sei. Pode ser que funcione, pode ser que sim, mas hoje a IA, a gente pega algumas ferramentas, cara, se você souber usar, cara, ela aumenta a produtividade absurdo. Então, imagine, vou falar alguns exemplos. Vamos falar do VO3 do Google. Não, bizarro. O VO3 do Google, a gente tem acesso só ao que eles... Com certeza está bem melhor do que nós temos acesso. Mas nós temos acesso apenas a criar vídeo de 8 segundos ali. E o brasileiro só cria vídeo de meme, né? Sim. Mas tudo bem, entendeu? Isso não existia antes, cara. Não, cara, assim, ó, o que foi legal, contando um ponto. A gente ficou praticamente 2 semanas pra fazer um vídeo meu, 100% na IA. Usando lá o Eleven Labs e a outra ferramenta, HeyGen, né, que a gente falou. Foi assim, cara, demoramos 15 dias pra fazer. Quando a gente soltou o vídeo, saiu o Vimeo 3. A gente, vai tomar no cu, cara. Acabei de descobrir um negócio que dá maior trampo de fazer. Os caras lançou agora algo que, cara... Mas eu vou falar de outras ferramentas. Vou dar um exemplo. Assim, tem o Manus. Quem conhece o Manus, por exemplo? A gente estava conversando um pouco aí nos bastidores, né? O Manus é uma plataforma simples. Tem várias iguais a essa, mas um exemplo. Essa plataforma, se você dá um comando para ela sai executando, cara. Ela sai navegando no site, preenchendo o formulário. Se caso ela identifica que tem lá uma trava de robô, ela te avisa, viu? Assume o controle. Ela fala assim, assume o controle aqui pra você... Apertar o CAPTCHA. Apertar o CAPTCHA. Você vai lá, aperta o CAPTCHA e ela continua fazendo. Então, assim, se você pede para executar qualquer coisa que um ser humano executaria navegando na internet, pesquisando, criando um programa de computador, analisando, ela faz. Melhor que um chat GPT. Porque ela cria o programa, o código-fonte, ela executa, ela acessa as coisas. Se você pedir para o humanos comprar uma passagem, ele vai comprar uma passagem. Então, assim, isso é o que nós não tínhamos há um ano atrás, cara. Não tinha essas coisas. Então, assim, tá mudando. Então, não é que a agência de marketing não funciona. O mercado digital como um todo está mudando. Entendeu? Então, é natural que nesse momento de transição, as agências estão passando também por transição, de aprender as ferramentas, saber elas utilizar. Participem de associações que todo mundo tá falando essa linguagem da evolução. Na Namid o tempo todo ali no grupo de WhatsApp nosso, o pessoal tá trocando. Era esse um ponto que eu ia falar, porque assim, ó, eu participei dessa outra comunidade que o Rodrigo falou, e assim, ó, era uma comunidade muito mais política. Existiam discussões? Existiam discussões. Eu tô no grupo da Namid. Se eu pegar agora, eu tenho certeza que tem uma mensagem recente de algum associado trazendo uma dúvida, uma questão, e os outros associados apoiando naquela dúvida. Os concorrentes, entre aspas, são colegas dentro da associação, né? Eu acho que esse aí é um grande ponto, assim, olhando pra Namid, tô tirando crachá pra falar, tá? É o compartilhamento de informações, assim, ó, não tô ajudando meu concorrente. Eu estou ajudando a comunidade. Estou ajudando o mercado. Sabe porque acontece o seguinte, cara, eu vou dar um exemplo, assim, vamos falar agora de site. Aí eu mudando de assunto aqui, as pautas aqui. Dale. Site é uma coisa que tem... Você der o mesmo tem brief... Wix. Você der o mesmo briefing de um site pra alguém, mesmo briefing, um site institucional, o mesmo briefing, como, quem somos, tal, vai vir site de 5 mil, site de 15 mil, de 50 mil, de 100 mil. Mesmo briefing, entendeu? Cada um com a mesma ferramenta ou com ferramentas distintas, não importa. Entendeu? O mesmo site institucional pode vir de 500 mil, inclusive, dependendo da ferramenta que você for utilizar. Uma ferramenta gringa, com alta segurança e tudo mais, porque depende da empresa, ela tem que ir para um negócio desse. Exige isso. Né? Imagina um site da Apple, não vai ser feito numa ferramenta simples. Né? E tem a expectativa de cliente, por exemplo, que acha que um site custa R$500, R$1.000. E tem cliente que tem noção que um site custa muito mais caro do que isso. Entendeu? Você, estando no grupo, numa comunidade, debatendo sobre isso, eu quero que o meu concorrente cobre mais caro, cara. Que ele ganhe mais dinheiro, porque a concorrência é justa. Total. Um site custa caro. Um site dá trabalho de fazer. O site bem feito, dá resultado, dá trabalho. A IA faz site? Faz, cara. Mas assim, ela faz pra você e pra um monte de gente, sem estratégia. É um site sem estratégia. Ele vai fazer um site.
Você pede lá um site, ela vai fazer, mas ela vai fazer um site que ela acha que é o site para você, mas podia até utilizar uma IA, mas assim, você tem noção de como é que faz benchmark de mercado, entendimento de público-alvo, de persona, jornada de navegação, UX design, né, cores, tem um monte de coisa que envolve, né? Então, assim, E como ali... Só isso, te falando disso, quando você consegue fazer com que as pessoas entendam que tá cobrando errado, né, que poderia estar cobrando mais, primeiro, ela vai ter melhor rentabilidade financeira. Ela vai evoluir, vai ter mais ganhos. E o mercado, né, começa a dar valor para um tipo de serviço. Não fica banalizado. Isso é um exemplo. Boa, tá? boa. Falando de site, inclusive, hoje, né, para mim, hoje, pode colocar até como destaque aqui, né, o site, ele vai ser um dos principais ativos de uma empresa no digital daqui para frente. Um dos principais. O seu site ou seu e-commerce. Porque é o único local que você tem domínio. A rede social não é sua. Seu Instagram não é seu, o Facebook não é seu, o LinkedIn não é seu. A página do Mercado Livre. A página do Mercado Livre não é sua. Isso não é seu. O site é seu. O site você faz do seu jeito, da sua forma, com os seus dados, da maneira que você quiser para mostrar seu diferencial. No Instagram, é a mesma carinha para todo mundo. Só a imagem que é diferente ou a comunicação da campanha, que aí você se diferencia. O site, você pode fazer uma navegação diferente, uma experiência diferente, a forma de mostrar a informação diferente, entendeu? É seu, entendeu? Então o site, para mim, é um dos principais ativos hoje que tem. Qual que é outro dos principais ativos que tem no digital que eu acho hoje, tá? Eu acho não, tenho certeza, né? Conteúdo relevante. Sabe por quê? Você vai usar uma IA generativa, entendeu? A IA generativa, ela tem que aprender, né? Uhum. Ela não vai aprender conteúdo que já existe, cara. Hoje nós temos uma questão na internet que é a internet morta. Que é o quê? A internet que só recicla. Então o pessoal faz conteúdo no chat GPT de coisa que já existe, só escreve de outra maneira e publica, né? Copia sem fazer igual, né? Copia sem fazer igual, entendeu? Aí ela não vai aprender com isso, porque ela já sabe, foi já da parte dela, então ela não vai te indexar com relação a isso. Ela não vai te referenciar com relação a isso. Agora, se você produz um conteúdo novo, relevante, com dado bacana, entendeu? Você tem muita chance da IA te referenciar como uma fonte de dados. Massa. Vou dar um exemplo, uma coisa interessante que aconteceu ontem numa reunião sobre isso, inclusive. Hoje, a geração Z e a Alpha, a tendência de ela não usar buscador é muito grande. Eles estão usando já o ChatGPT. Ou usam Copilot, Gemini, ChatGPT ou outros, ou eles estão em rede social. Sim. Também buscando. Tem muita... TikTok principalmente. No Reels ali, mas o TikTok tem muito mais conteúdo, assim, de como ensinando a fazer algumas coisas, né? Tem também a Kawaii também. Enfim, eles estão ali. Então você pode ver que o SEO, o tráfego orgânico, está caindo. Do Todos SEO. os mercados. Todos os mercados. Está caindo o tráfego orgânico. Porque as pessoas estão usando menos buscador. É simples. Agora, o novo buscador é a IA generativa. Ontem fiz uma reunião porque uma empresa de um segmento, de construção, pesquisou sobre o N8N, que é uma ferramenta de automação que eu conheço, e ela me falou que no Gemini, não foi no ChatGPT, no Gemini, ele referenciou a minha empresa como uma das empresas especializadas e que poderiam ajudar. Olha que interessante, porque ela pediu lá, a pessoa vai perguntando e tudo mais, ela pediu sugestão de empresa, ela me deu meu site. Essa empresa entrou no site, leu um conteúdo sobre a N8N que tinha, mandou um e-mail e marcamos uma reunião. Animal. Então, Mas essa produção de conteúdo, ela mudou ou não? Por exemplo, ela te achou por conta de uma página que tu trabalhou o SEO em cima desse tema. Porque assim... Ou tu fez algo muito diferente. Eu fiz um conteúdo novo sobre a N8N, que não existia. Conteúdo novo sobre a N8N, né? Não apenas vários, né, linkados no novo sobre a N8N. E a arquitetura técnica do site facilita a IA entender o que eu estou escrevendo ali. Que também existe um SEO para IA também, entendeu? Essa era exatamente a pergunta. Existe também algo existe. diferente pra IA te achar? Existe sim. Que tá no back. É tipo como H1, H2? Basicamente isso, né? A IA hoje, as agentes elas procuram muito o JSON-LD, né? Um modelinho que você pode colocar ali no script, né? Bem simples, né? Se você usa um WordPress, o Yoast SEO já faz isso por padrão, entendeu? Nossa. Então, tranquilo. Mas, a questão mudou o público? Sim. Aí, assim, aí, outro ponto, né? Pra você ter conteúdo relevante, inédito,
e bom, o que você tem que ter? Tem que ter produção, né? Dado. Pesquisa. Se você não tem dado, cara, você não tem dado, pesquisa, informação, como é que você produz conteúdo? Do nada, da sua mente? Você acordou e vou escrever um conteúdo? Pode ser, né? Uma opinião sua. Legal, indexou uma opinião sua. Mas conteúdo relevante você produz com dados. Então, assim, na Namid, por exemplo, a gente produz conteúdo relevante como? A gente faz muita pesquisa interna. Você pode ver, o Marcos participa, né? A gente faz muita pesquisa interna ali, toda hora, a gente fez uma pesquisa recente. E aí, você tem uma base... Tem uma pesquisa que, inclusive, tá na minha mão pra eu poder analisar, cara, que é essa que foi bem bacana, que é como o mercado digital sentiu a economia do digital no primeiro semestre, tipo assim, de contratação. Não é um dado relevante? A gente voltar pro mercado e falar o seguinte, ó, cara, o primeiro semestre ele foi ruim, ele foi bom, ele foi mais ou menos. Os serviços mais vendidos foram esses, os menos vendidos foram esses. Não é legal esse dado pro mercado, até pra você, que não faz parte da entidade ou faz parte, se encontrar? Cara, se todo mundo falou que foi bom, por que eu fui ruim? Se todo mundo falou que foi ruim, eu tô indo bem. Caramba, o que eu tô acertando? Reflexão. Entendeu? E isso pra IA é dado relevante. Né? Se você quiser fazer uma pesquisa, como está a economia do mercado digital? Você acha que nosso site tem muita chance de ser referenciado e ser indexado ali? Porque não é um dado que qualquer um coloca, entendeu? Agora, você vai continuar ainda produzindo conteúdo evergreen, atemporal, até quando? Você sabe o que é conteúdo evergreen? Por exemplo, o que é SEO? O que é esse copo branco? Não, já foi, entendeu? Né? Cara, isso aí já tem tudo, né? Nossa. Então, assim, nem sei porque a gente entrou nesse assunto, né? Que é bem legal de falar, mas... Cara, o mercado tá mudando, cara. Eu acho que a gente entrou nesse assunto por conta que a gente falou das associações. E aí, particularmente a de vocês, como agrega ali. E aí, um ponto que eu queria entender. E aí, tu trouxe tanto a questão de precificação, que vocês se alinham. E, cara, começa a ter um padrão ali e tal. Mas eu queria entender, até da associação e da sua experiência, o quão esses PJs impactaram essa categoria de agências. Eu digo que o cara que uma agência de tráfego pago contrata e ele vai pagar, vamos dar um exemplo, 3,5, 5 contos, 7, ele vê o curso do Pedro Sobral e, cara, ele acha que ele pode ganhar 10 cobrando de 2 clientes e fazer o tráfego pago. O como que vocês veem isso no mercado, essas peças soltas? As urgências, né? O designer, o cara que é só designer, faz suas peças. O cara que é só tráfego, só copy. Porque eu entendo que a agência, ela vai trabalhar, ela precisa de trabalhar tudo para que ela crie a estratégia. Ou eu tô errado? Assim, eu acho que existe momentos de mercado para tudo, né? Tem uma coisa que eu defendo bastante, até escrevi um livro sobre isso, que é o caminho para a maturidade digital. Legal. Então, no meu modelo de metodologia, existem 4 etapas que uma empresa tem que se identificar, que é a iniciante, engajado, iniciante, envolvido, otimizador e inovador. Iniciante, envolvido, otimizador e inovador. A empresa, em cada momento do estágio, vai precisar de um tipo de fornecedor diferente. Entendeu? Eu não culpo uma empresa que ela tem que ter um site, cara, tem que pagar barato, porque ela tem que ter uma visibilidade na internet. Então ela vai, nesse momento, gastar um valor pequeno, mais barato possível, para ter pelo menos uma página na internet. Que ela só cria um WhatsApp, mas não é o WhatsApp Business ainda, às vezes nem sabe que existe o WhatsApp Business, né? E não usa uma ferramenta de chatbot. Que ela contrate lá um rapaz, um freela, que faz o tráfego pago para ela, entendeu? Eu acho que para iniciar. Uma empresa que está iniciando, cara, ela não tem orçamento. Então ela tem que iniciar de algum jeito. Só que ela começa a ter um entendimento, né? E o trabalho de uma associação é dar luz para isso. E ajudar também esse cara do tráfego pago a ele se profissionalizar. Porque ele não vai ser assim para sempre, né? Que ele não vai ser sempre um tráfego pago. Ele não vai ser sempre o designer, assim, ele tem que se profissionalizar, entendeu? Porque uma hora ele vai perder cliente, cara. Os clientes que ele tem, numa hora ele vai perder, porque o cliente ele vai evoluir. Se ele não evoluir junto, ele perde o cliente. Então ele vai ter que sempre ter uma reciclagem. Então entra cliente, sai cliente, entra cliente, sai cliente. Tem cliente comigo hoje, tá comigo 8 anos, nossa, entendeu? Mas esses caras... porque tu precisa de um negócio de IA, pô, sem te ajudar. Mas assim, eu acho que assim, existe um perigo do mercado, né, dos gurus digitais, que eles formam de maneira errada, às vezes, né? Eles criam uma falsa ilusão, entendeu? Empreender não é fácil. Entendeu?
Tem muita dificuldade. Então, assim, vou dar um exemplo, tá? Realmente, né? Se você pegar um cara de tráfego pago, pegar 6 clientes, o cara ganha hoje na empresa R$3.500, R$4.000. Então você tá me escutando, escuta um pouco essa história. Ganha R$5.000 por mês. Aí ele começa a perceber, faz um curso e tudo mais, né? Que se ele pegar seus próprios clientes e cobrar 2,5 de cada um, 1.500 de cada um, 1.500, ele com 4 clientes já ganha 6, não ganha mais 4. Ganha 6. Sem ter chefe, sem ter horário. Sem ter chefe. Se tiver 8 clientes, ele vai ganhar 9. Entendeu? Só que tem o seguinte, cara. O que ele tem que entender? Esse é um ponto. Primeiro, os clientes podem cancelar. O cliente pode atrasar. Entendeu? O pagamento. São as dificuldades Entendeu? de empreender. Ele não pode sair de férias. Ele não pode deixar a conta a Deus dará ali. Tem um monte de coisa que envolve. Quando você é colaborador de um ecossistema aí que tem várias pessoas, você tem as suas férias, tem a sua folga, você fica doente, né? Atrasou ou não atrasou, o seu tá em dia. E qual que é a problemática disso que a gente vê, que muita gente fala, cara? O cara começa a empreender de forma errada e começa errado, que eu também comecei pequeno. Eu acho que tem que empreender mesmo. Eu acho que você que tá escutando tem que empreender, mas tem que ter essa visão sobre fluxo financeiro, fluxo de caixa, não dar um passo maior do que as pernas, entendeu? Quando você faz isso, muitos caras começam a ganhar 10, 15 mil por mês, 20 mil, que é fácil. Você consegue 10, 15, 20 mil por mês fazendo um serviço assim. 5. Aí o cara vai lá e compra um apartamento. Compra um bom carro, né? Porque tá pagando. Parcela. Aí qual que é o problema que tá tendo quebra-quebra que acontece? Né? O cara depois começa a romper contrato. Aí o cara não consegue repor o contrato na mesma velocidade que ele perdeu. Aí começa a virar uma bola de neve, cara. Entendeu? Porque ele aumenta o padrão de vida sem ter uma estabilidade. Sim. Isso é uma coisa que acontece bastante. O cara começa em 4, 5, 6 meses a ganhar um valor maior, o cara já começa a fazer um monte de dívida. E já querer... Não é que as pessoas não têm que melhorar de vida, elas têm que melhorar de vida. Só que tem que ter planejamento. Entendeu? E esses gurus, eles dão uma falsa impressão do tipo, fique milionário. Cara, quem fica milionário, desculpa, é o guru te vendendo curso. E ele vai ficar milionário. Entendeu? Tá errado? Eu não acho que tá errado. Tá trazendo conhecimento. Tá ótimo, entendeu? Só que isso é um entendimento que tem que ter, cara. Quem ganha dinheiro é quem tá... O cara que tá vendendo curso. Ele ficou milionário assim. Sim. Ele não ficou milionário fazendo tráfego pago. Entendeu? Esse é o ponto. Ô, Rodrigo, e aí me fala uma coisa, ó, você participou aí de várias transições do mercado digital. Você vê esse mercado amadurecendo. Como esse mercado está atualmente? O digital, pra mim, ele é volátil, incerto, ambíguo e complexo. Ele é VUCA. Nunca vai ter uma estabilidade. Hoje, eu vejo que daqui pra 2 anos... Tudo né, vai mudar. Vai mudar demais. Muita empresa vai fechar do digital. Ou outras vão surgir, que a gente nem imagina. Assim, que vão conseguir se posicionar melhor, vão pivotar. Só que tudo no digital envolve tecnologia. Então, a empresa digital que não tiver um pé na tecnologia de alguma maneira, ela vai ficar para trás. Entendeu? Ela tem que ter tecnologia integrada ali. O marketing hoje, no digital, não sobrevive sem tecnologia. Só que marketing não é tecnologia. Então, isso você tem que entender. Marketing é marketing. Tecnologia é tecnologia. Marketing digital... Vamos filosofar aqui. O pessoal acabou distorcendo o que é marketing digital. O marketing digital, ele é marketing para a área do digital. É marketing. Quando você faz só o tráfego pago, você não está fazendo marketing, entendeu? Você está fazendo uma campanha, você está executando uma operação. Marketing, ele envolve muito mais estratégia, entendeu? Então, o marketing em si, na sua essência, tem que voltar com mais vigor, entendeu? Só que o marketing, hoje, depende muito da tecnologia, porque ele depende de ferramenta, depende da IA, depende de um monte de coisa, entendeu? Então, ele depende da tecnologia, o marketing. Que aí é um tema também recente, Martech. Exatamente. Mas o marketing em si, o marketing digital... As pessoas acabam confundindo, cara. Você fazer automação de marketing não é fazer marketing digital. Marketing digital é estratégia como um todo, né? Tudo que envolve, cara. Quando eu falo de maturidade digital, é importante que as empresas elas entendam o momento que elas estão e para saber o que elas têm que consertar naquela fase. Então, assim, o que faz parte do marketing digital? O gerente de marketing tem que entender assim, cara, eu tô com um bom site, será que meu site tá funcionando bem, tá convertendo, tem que mudar alguma coisa? Como é que estão as campanhas do Google?
Será que eu tenho que mexer com SEO agora e produzir conteúdo? Será que eu tenho que fazer uma automação agora? Será que eu tenho que produzir um e-book? Será que eu tenho que abrir um canal no YouTube e começar a produzir vídeo? Será que eu tenho que fazer podcast? Será que eu tenho que fazer evento? Cara, eu começo a falar... No digital tem mais de 100 serviços diferentes. Entendeu? Foda. Então, o trabalho do... Como empresa... O trabalho de gente de marketing é olhar isso. E assim, vou falar uma coisa a mais. Hoje também tem o DDoH, que é as telinhas em vários lugares. Será que eu não tenho que fazer isso? E mídia não é apenas tráfego no Google e tráfego no Facebook, tem a mídia programática, tem outros tipos de mídia. Publi-editoriais, por exemplo. Será que eu não tenho que trabalhar assessoria de imprensa? Entendeu? Porque você tem que casar estratégias. O marketing tem que pensar um pouquinho no awareness, no brand da marca, né? Então, tem muita coisa que envolve que o marketing digital, o termo marketing digital acabou se banalizando, né? Marketing é muito mais do que isso, entendeu? E a tecnologia, hoje, não tem nada que não dependa de tecnologia, irmão. Não tem nada. Né? Hoje, você ter produtividade, competitividade, depende de tecnologia. Depende totalmente. Automação, IA, entendeu? Vai dar 10 casinhas na frente. E aí você falou alguns pontos aí, né? Alguns canais de marketing digital. Cara... Qual para você é as fases e o que o empreendedor tem que priorizar nessas fases? Então vamos lá. Começo de empresa. Vou indo um pouco no modelo de maturidade digital aqui, porque você vai dar para entender. Tem o iniciante, o envolvido, o otimizador e o inovador. O que é o iniciante? Iniciante é quando a empresa entende que ela precisa do digital. Vou dar um exemplo da pandemia. As pizzarias antigamente entendiam que precisava do digital? Nunca. Não. Delivery era... Algumas faziam. Não. Telefone. Pandemia, cara, antes da pandemia, você ligava lá no telefone, quem tinha um sisteminha, porque às vezes nem tinha sisteminha, né? Às vezes o cara pegava e anotava no papelzinho e já era, entendeu? Quem tinha um sisteminha até perguntava, oi Rodrigo, tudo bem? Ele nem pediu seu endereço, porque já estava lá anotado no sisteminha. Quem tinha sisteminha. Veio a pandemia, irmão, o cara tinha que obrigatoriamente ter um WhatsApp, porque ele às vezes nem tinha na pizzaria dele. Porque ele entendia muito físico, né? Tinha o delivery, mas é muito físico. O motoboy era dele e tal, né? Veio a pandemia, cara. O cara teve que abrir o WhatsApp dele. Ele teve que, às vezes, ter um site. Você achou que é interessante ali, às vezes não. Talvez não tinha necessidade de ser uma pizzaria local. Só que ele teve que fazer uma coisa que ele não estava antes. Ele teve que entrar no iFood, no Rappi, em várias outras ferramentas que ele nem imaginava que ele deveria estar, entendeu? Então, o iFood, por exemplo, teve um grande aquecimento por causa da pandemia. E o Rappi e outros. Surgiram outros, né? Surgiram outros ao longo da pandemia. As plataformas de e-commerce foram vendidas. Entendeu? Então, assim, isso é um exemplo de, assim... Do iniciante. O iniciante, o cara tem um entendimento que ele precisa do digital. Então, o entendimento, ele começa a criar uma paginazinha, faz alguma coisa ali e tudo mais, entendeu? Quando ele entende, ele começa a utilizar, chega um momento que ele vai se engajar com isso. O que ele se engajar? Que assim, cara, realmente tá me fazendo diferença, agora eu tenho que começar a dar mais atenção a isso aqui. Então, nesse momento do engajado, é onde ele vai falar assim, cara, agora eu tenho que fazer uma campanha de mídia aqui, eu tenho que fazer um SEO ali, tenho que melhorar meu site aqui. No iniciante, o cara tem um entendimento. No engajado, ele constrói a sua base. Constrói ali o site, faz o e-commerce, né? Faz algumas coisas, ele constrói uma base ali. Isso que é importante, do básico ao avançado, não pula etapa. Então ele constrói sua base. O site, ali a rede social dele, constrói a rede social, começa a fazer uma postagem, ele constrói a sua base. E, consequentemente, ele começa o digital começa a fazer um pouco mais parte do dia a dia dele, né? É interessante, por isso que é importante ter uma empresa envolvida, o cara tem que começar a entender estatística de acesso, não ter métrica... Plugar lá o analytics. Não ter métrica de ego. Porque volume de seguidores, às vezes, é métrica de ego. Sim. Entendeu? Você tem que ter métricas importantes, né? Que trazem fluxos de receita para você. Quando vai para o otimizador, é o momento que é o seguinte, o cara já tem, vamos falar assim, já tenho minhas redes criadas. Tem o meu Instagram, tem o meu Facebook, tem o meu LinkedIn, tem o meu site, tem o meu e-commerce e tudo mais. Como é que eu otimizo isso? Né? Aí é um momento que você investe muito mais em marketing e tecnologia. Você vai, assim... intensificar as suas campanhas, mudar o modelo, diversificar a mídia, começa a investir em inbound marketing, sabe? É uma jornada. É nesse momento que no otimizador que você começa a fazer com que o que você criou gere mais resultado, né? E consequentemente você tem que ir melhorando essas ferramentas, né? Quando você vai falar de inovação,
eu acho que é o momento que você vai pensar, agora, o que eu vou usar de IA aqui na minha plataforma? Sabe? O que eu tenho, o que eu podia fazer diferente? Eu posso automatizar. O que eu podia fazer diferente do que meu concorrente faz? Entendeu? O que eu podia criar de plataforma de integração com o meu fornecedor? Sabe? Você começa a mudar o cenário, né, de como você pensa. Porque você tem uma construção, cara. É igual você constrói um prédio, né? Cara, tem fundação, né? Você constrói a casa, faz os apartamentos, né? Aí chega um momento que cada apartamento dentro do prédio é um diferente do outro. Cada um do seu jeito. Entendeu? Quando você vai comprar, eu vou comprar um apartamento no mesmo prédio, você vai ver 3 apartamentos que são iguais, mesma planta. Só que cada um decorado lá vai dentro. lá 10 pessoas. 3 vão gostar desse, 3 desse e 4 daquele. Entendeu? Porque cada um tem cada cliente ele se adapta a um tipo de fornecedor diferente por causa de ideais, né? Conexão mesmo. Conexão, cara. Empatia, entendeu? Serviço, né? Esse aqui cobrou, por causa da reforma, esse aqui era 200 mil, esse aqui era 350, esse aqui estava cobrando já 450, porque o investimento que ele fez, né, na empresa, né, no apartamento. Sim. Então, eu vou comprar esse aqui. Por que vou comprar o de 450 e não de 200? Porque eu sei que se eu comprar de 200, para eu chegar no de 450, eu tenho que gastar 250. Só que eu já tenho dinheiro para poder fazer isso. Então eu vou fazer o quê? Eu vou encurtar meu caminho. No digital é a mesma coisa. Se você hoje compra um site de 5 mil, daqui 2 anos, 3 anos, você tem que comprar um site de 40, 50. Entendeu? Porque ele não vai atender a sua expectativa lá na frente. Ele não vai ter os recursos que você vai precisar lá na frente. Entendeu? Ele vai possibilitar você fazer integrações com plataformas que você vai precisar lá na frente. Entendeu? Sei lá, o cara integrar com o estoque dele, por exemplo. Um exemplo, com o RP. Pô, no Wix o cara não vai conseguir fazer. Um exemplo bobo. Tipo isso. Isso, por exemplo. Mas, vamos falar, na iniciante, pô, se ele fizer um Wix já tá... Tá ótimo, primeiro passo. Tá ótimo, primeiro passo, deu um passo, né? E assim... Só que ele não pode viver com o Wix a vida toda, né? Porque o negócio... muda também nessa jornada, né? O erro... Mas aí eu acho que é mais assim, ó. Aí eu só te cortar, porque eu usei o Wix muito tempo. Aí foi a hora que eu passei pro otimizador, que eu falei, caraca, agora eu tenho que melhorar o SEO. Pô, o Wix, todo mundo que eu conversava, o Marcos era um deles, não dá pra fazer SEO aí, mano. Pô, então eu vou ter que ir pra outra plataforma. Tipo assim, eu acho que ele precisa primeiro pôr a base, pra depois ele sentir a dor e fazer a migração. Porque, tipo assim, se o cara nunca vai olhar SEO na vida, cara, talvez o Wix vai resolver o resto da vida dele. E assim, pode ser, cara, assim, por isso que eu falo assim, tenta entender a sua maturidade digital e o seu ecossistema. Cada ecossistema, cada segmento tem a sua maturidade, nem todo mundo tá igual. Agronegócio, indústria, entendeu? Cada um é varejo, né? O e-commerce é o topo da cadeia. Que é os caras que só vivem disso. O e-commerce é o topo da cadeia do digital, porque o e-commerce usa tudo do digital. Concorda? O e-commerce tem que usar SEO, tem que usar inbound, tem que usar vendas online, tem que usar tráfego pago. Cara, tem que usar tudo pra você. Né? O e-commerce é totalmente digital. Então ele é o topo da cadeia. Então, quando você... Às vezes você tem um nicho de mercado que, cara, um produto específico, um tipo de serviço, uma coisa que você é muito único, você é exclusivo, são poucos no Brasil que tem na sua região. Você pode ter um site simples, ou às vezes nem ter site, só ter um WhatsApp e você vai vender. Mas em algum momento, se você não construir a sua base e vier um concorrente, você não está preparado, entendeu? Esse é o ponto. Você pode ficar 2, 3 anos sem precisar do SEO. Só que se vier alguém lá atrás que não percebeu, que estava construindo isso, porque você não percebe, o cara vem de repente, né? E arranca todo o seu tráfego. Entendeu? Total. Massa. Irmão, tamo indo pros minutos finais aqui. Tem um presente pra te dar. Vou pedir pra você pegar ele aí atrás de ti, que é o único. Nosso assessor tá tomando um cafezinho lá fora. Eu já liguei pra ele 8 vezes vendedor aqui. De sucesso, Rodrigo. Esse livro aqui? É esse aí. Vou autografar pra ti. Livro de Lincoln Beraldo. Um dos vendedores mais... também, você falou? Tenho, Caminho pra Maturidade Digital. Mas acabou meus livros. Senão a próxima vez eu trago. Pô. A próxima eu trago. Mas eu, antes de terminar, Rodrigo, eu queria que você tem algumas iniciativas, você falou aqui já, acho que Vitamina Web, né, a Anamídia. A Anamídia é uma associação nacional, ok, que apoia agentes e agências digitais. Recomendo que vocês estão vendo o podcast, tem agência, procurem a Anamídia, que vai ajudar vocês aí no dia a dia, no desenvolvimento do seu negócio, né? Mas também tem o evento Connection, né? Acho que é importante se dar uma palhinha sobre ele aí também, né? Tem um evento que eu faço, esse ano tá indo pra 4ª edição. Legal. Quando que esse podcast vai no ar aqui? Vai em breve. Em breve? Em breve. Mas vai um mês, mais ou menos.
Mas quando vai ser? Então tá tranquilo, então eu vou falar. Então quando vocês estiverem vendo isso, ainda não aconteceu o Connection. Talvez depois vai ter acontecido, né? A gente tá na 4ª edição do Connection. Ele vai acontecer esse ano, no dia 22 de outubro. E vai ser na ESPM Tech em São Paulo, né? Nesse ano, a edição do... todo ano, o que eu faço? Todo ano eu faço um evento da Vitamina Web para falar sobre tendências do mercado, né? Massa. A Anamid em si faz evento pra caramba no Brasil inteiro, né? A Anamid. Toda semana tem um evento desses caras aí. Toda semana, fica essa monte de festa. Mas a Vitamina Web faz um por ano, né? Que eu comecei fazendo lá com 30 pessoas e foi crescendo ali e tudo mais. Mentira. Primeira edição desse cara aqui, falou, não, vai ter umas 20 pessoas. Vai lá, na boa. Chegou numa sala lá no Magazine Luiza lá, tinha umas 100, 150 pessoas. Tinha umas 100. Tinha gente pra caramba. Eu quis ser humilde aqui, mas Não, tinha gente pra caramba, na primeira edição. Essa edição que a gente vai fazer agora é uma edição para umas 200 pessoas, tá? Então, eu, sendo bem sincero, eu prefiro fazer um evento com um público bom do que com gente. Do que com volume. Então, assim, eu quero que o participante seja uma pessoa que vai gerar um lead pra mim também e pra quem tá lá palestrando, sabe? Sim. E que a pessoa ela tenha e seja mais intimista, porque se tem 200 pessoas, 100 pessoas, os palestrantes estão ali, eles conseguem conversar, trocar ideia, bater papo. Você faz evento pra 500 mil pessoas, que também é legal, só que as pessoas que estão lá no assistindo, elas acabam não tendo essa conexão, sabe? Então eu gosto de fazer um evento mais intimista. Legal. Então esse ano é um evento para 200 pessoas e a temática do evento é o novo mercado digital. Da hora. Então a gente vai falar sobre o que tá mudando no mercado, né? Vamos responder algumas perguntas daqui, entendeu? E quais são as tendências para os próximos anos ali. Então vai ter alguns bons speakers aí que em breve vão estar no site lá para serem divulgados, entendeu? Animal. Irmão, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui compartilhando com a gente. Parabéns, cara, por esse trabalho. Eu vou até puxar ali o negócio do síndico, que, cara, deve ser foda esse trabalho de associação, mas dá pra ver que é o teu carinho com o mercado que a sua empresa tá inserida, e isso é massa. E obrigado, cara. Só temos a agradecer aí a sua participação. Eu que agradeço. Obrigado, Marco. Sua agenda concorrida e seu tempo muito importante para nós. Opa, só chamar que eu venho. Boa, tá bom? Boa. Galera, esse foi mais um Dali para não tomarem. Não se esquece de se inscrever no canal, dar o like aqui e seguir Rodrigo Neves nas páginas deles que a gente vai deixar aí para você, que agregou muito pra gente aqui nesse papo. Até o nosso próximo episódio. Valeu! Gostou desse episódio? Então pega o link aí e compartilha com 3 pessoas pra gente continuar fazendo episódios como esse.